Então, turma, na aula de hoje nós estudaremos a unidade 4 do livro, com o tema Colonização e Conquista da América. E abordaremos os seguintes tópicos: primeiros habitantes, civilizações pré-colombianas, astecas, incas, maias e a chegada dos europeus ao continente americano. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre os primeiros habitantes, nós consideramos a chegada de Colombo em 1492 como a descoberta da América. Mas isso é correto? Uma vez que quando eles chegam aqui nós já temos pessoas vivendo no nosso continente? Pois estudos arqueológicos apontam que o ser humano chegou ao continente americano no período paleolítico. E essa hipótese é a mais aceita. Então, como podemos observar aqui no mapa, a hipótese mais aceita é a de que o ser humano, eles vieram da Ásia, através do Estreito de Bering, que estava congelado em virtude da era glacial. Outra teoria sustenta que os primeiros habitantes chegaram à América migrando das ilhas do Oceano Pacífico, utilizando embarcações. Nós temos a rota que diz que o ser humano ele veio do continente asiático, passando através do Estreito de Bering, como nós podemos acompanhar aqui nas setas, e assim chegando ao continente americano. Já outra teoria, que também é bastante aceita, é que o ser humano ele vem de barco até o nosso continente, através de embarcações, claro, embarcações rudimentares, mas que ainda assim fez com que eles chegassem ao nosso território. Como podemos observar, nós encontramos diversos vestígios arqueológicos coletados no nosso continente. E estudos científicos mostram que desde a chegada ao continente, os primeiros habitantes praticavam a caça, a pesca e a coleta de alimentos para sobreviver. Dessa forma, a evolução técnica demarca o início do período neolítico, no qual os grupos humanos passaram a desenvolver o plantio agrícola, cultivando milho, feijão, batata, mandioca. Nesse período nós vamos ter, claro, também a domesticação dos animais, como a lhama, o peru, bem como também esses povos iniciaram a apicultura, isto é, o cultivo e o uso do mel de abelha. Então agora nós vamos estudar as civilizações pré-colombianas, que são os povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. E nós vamos destacar alguns deles, que são os astecas, os incas e os maias. Só que nós também tínhamos outros povos que habitavam o continente, como os sioux na América do Norte e os guaranis na América do Sul. E aqui no mapa logo ao lado, como nós podemos observar, vai ter identificando onde cada um desses povos viviam. Os primeiros povos que iremos estudar de forma mais aprofundada são os astecas. E a presença desses povos na região do Vale do México ocorreu a partir do século XII, com o desenvolvimento da agricultura, sendo a maior contribuição para que esses povos se tornassem numerosos e conseguissem subsistir naquela região, cujo centro do império era a cidade de Tenochtitlan. Eles dominavam técnicas de engenharia, arte, astronomia, arquitetura e medicina. Os astecas também desenvolveram algo muito importante para a geografia, que até hoje nós acabamos aprimorando e utilizando, que foi um calendário. No caso deles, eles desenvolveram um calendário solar com 365 dias, como nós podemos ver aqui na imagem ao lado, e eles também apresentavam um forte exército. Só que mesmo com esse forte exército, eles não possuíam técnicas tão avançadas como a dos europeus. Então, em 1519, os espanhóis, liderados por Hernán Cortés, passaram a dominar a região, massacrando esses povos e destruindo sua cultura.
onde atualmente é a cidade do México, nós ainda vamos ter vestígios dessa herança cultural asteca. Outros povos que tiveram uma importância para a América foram os Incas. E esses povos, eles dominaram a região dos Andes e grande extensão da costa do Oceano Pacífico. Isso entre o século XII e o início do século XVI. Eles dominavam a arquitetura e a engenharia, fato que podemos observar nas cidades que integravam o Império, o qual contava com templos, palácios, fortalezas, estradas e terraços construídos para conter as encostas e regiões íngremes e desenvolver a agricultura. Como nós podemos ver na imagem aqui, nós vamos ter justamente isso, uma cidade onde ela tem uma arquitetura pensada para essa região de relevo, onde nós vamos ter várias encostas íngremes e que mesmo assim eles conseguiram desenvolver uma engenharia, eles conseguiram desenvolver uma arquitetura que os favorecessem, certo? As ruínas de Machu Picchu retratam esse domínio da engenharia, como eu falei anteriormente, e o desenvolvimento dessa agricultura. Está localizada na Cordilheira dos Andes, a 2.400 metros de altitude, com terraços utilizados para agricultura e também a parte urbana. Para vocês verem, eles foram povos bastante avançados para a época, onde eles conseguiram desenvolver essas técnicas. Esses povos também, eles utilizavam muito ouro, e dessa forma eles acabam atraindo os interesses dos espanhóis, que se aproveitaram dos problemas internos que ali haviam para poder dominar a região, justamente no século XVI. Então os povos espanhóis, eles chegam naquela região e eles identificam vários problemas existentes dentro daquela sociedade, que mesmo organizada, como toda sociedade, apresentavam seus problemas. Então os espanhóis, eles começam a trabalhar nesses problemas, para que eles fossem dominando dessa forma aquela região, pois os povos incas, eles apresentavam uma organização bem evidente, então eles precisavam de mais cautela para que pudessem dominar dessa forma aquela área. E esses povos, eles ficaram muito conhecidos por terem um conhecimento muito avançado em áreas como astronomia e matemática. Os maias desenvolveram-se na região da Mesoamérica, localizada na América Central, em regiões que correspondem atualmente ao México, a Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias são também conhecidos como povos mesoamericanos. Politicamente, se organizavam em cidades-estados, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia uma centralização política. Mas ainda assim, as cidades-estados maias realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre elas. Então, de certa forma, a sociedade maia, ela se organizava de forma hierarquizada. Então, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis importantes específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estados e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei, que seria a autoridade máxima da cidade. Os maias também eram bem famosos pela arquitetura e a matemática. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos, visitados por milhões de pessoas anualmente.
Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Por último, vale destacar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos, parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, manuscritos antigos, que foram levados para a Europa. Esses manuscritos são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Diferente dos astecas e incas, os maias entraram em colapso no século XVIII, antes da chegada dos europeus. Acredita-se que tal fato tenha acontecido em virtude de uma severa seca que atingiu a região. A colonização da América se inicia através das grandes navegações e a chegada de Cristóvão Colombo, que acreditava ter desembarcado na Ásia, já que buscava uma nova rota para as Índias. Posteriormente, nosso continente recebe o nome em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que foi o primeiro a reconhecer que essas terras se tratavam de um novo continente. Os europeus viam o continente com grandes perspectivas de lucro em suas riquezas naturais. Devido a esse interesse, muitos europeus empreenderam expedições de reconhecimento e exploração, como podemos ver no mapa ao lado. No caso do Brasil, em 1500, embarcações portuguesas comandadas por Pedro Álvares Cabral, que chegaram aonde atualmente é a Bahia, avistaram o Monte Pascoal. Na imagem ao lado, como podemos ver, a representação do desembarque dos portugueses no Brasil. Porém, não podemos esquecer que a colonização concreta do território brasileiro se deu apenas em 1533. E o que influencia essa colonização foi o descontentamento de outras nações, como a França e a Holanda, em relação ao monopólio português no Brasil. E como atividade, vocês vão responder os exercícios do livro nas páginas 365, 366, 367 e 368. Como atividade extra, vocês irão pesquisar em livros e sites e vão fazer um resumo sobre a organização social de cada um dos povos pré-colombianos que estudamos hoje.